Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuação ao nosso conteúdo de ciências. Nós estudamos a última aula sobre o reino protoctista, que ele inclui protozoários e inclui as algas uni e pluricelulares. Hoje nós vamos estudar as doenças causadas pelos protozoários. Na última aula, a professora falou sobre a malária, que era causada por uma mosca, e não é uma mosca, é um mosquito, tá? Nós vamos ver logo na sequência do conteúdo. Então, hoje nós vamos começar sobre as doenças causadas pelos protozoários, que vai da página 65 à página 70 do livro de vocês. Então, o que são protozooses? As protozooses são as doenças causadas pelos protozoários. Elas ocorrem em todo o planeta e atingem diversos seres vivos, inclusive os seres humanos, causando graves doenças e provocando desde pequenos desconfortos até a morte de uma pessoa. Várias dessas doenças são endêmicas, isto é, afetam grande quantidade de pessoas em um determinado local, tá? Causando uma endemia somente numa região, como no município ou no estado. É importante reconhecer alguns termos muito utilizados quando se fala de doenças parasitárias. Então, lá na página 65 do livro de vocês, nós temos lá sobre hospedeiro intermediário. O que é ele? É o organismo que abriga o parasita quando este está em fase assexuada. Hospedeiro definitivo. O organismo que abriga o parasita quando esse está em fase de maturidade ou quando realiza reprodução sexuada. O vetor é aquele que leva a doença, tá? Então, o ser vivo que transmite o parasita para outro ser vivo. A profilaxia é a medida de controle, de prevenção dessa doença. E o cisto é uma forma resistente e dormente de um protozoário, que ele pode ter uma sobrevivência por um longo período. Tá? Vai depender até mesmo em más condições do meio ambiente. A primeira doença que nós vamos estudar hoje é a doença de Chagas, tá? Por que é a doença de Chagas? Tá? Porque foi um cientista, que nós temos Carlos Chagas, que ele nomeou esses protozoários, tá? Então, a doença de Chagas, também conhecida como mal de Chagas, é uma doença causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. É transmitida por um inseto conhecido popularmente como barbeiro ou chupança. Por que ele é conhecido como barbeiro? Porque ele prefere a região da face, tá? Para ele picar. O barbeiro, então, ele pica. Quando ele pica, causa uma pequena coceira, tá? Quando a pessoa coça, ela empurra esse protozoário para dentro do corpo dela, na corrente sanguínea. Quando vai para a corrente sanguínea, esses protozoários, eles vão migrar até o coração, causando inchaço desse coração, podendo levar algumas pessoas à morte ou não, tá? Existem outras formas menos comuns de contágio, como a transmissão do protozoário de mãe para filho durante a gravidez ou amamentação, o recebimento de sangue infectado também, tá? E por meio da transfusão, ou ainda a ingestão de alimentos que contenham fezes do barbeiro contaminado. Acho que foi alguns anos atrás, as pessoas foram tomar suco da cana-de-açúcar. Dentro da cana-de-açúcar tinha os barbeiros. Quando esmagou eles para fazer o suco, as pessoas tomaram esse protozoário, tá? E também algumas pessoas acabaram morrendo com isso. A doença de Chagas, nós temos algumas formas de prevenção, de profilaxia dessas doenças, né? Que é tampar todas as frestas de casas de pau a pique, onde os barbeiros possam se esconder, ou na medida do possível construir e morar em casas de alvenaria, porque eles gostam muito de casas de madeira, né, de terra. A utilização de inseticidas, telas e mosquiteiro também são bem eficazes para que esses insetos não entrem nas nossas casas. A imagem para vocês agora do Carlos Chagas, tá? Que vocês têm lá na página 66.
Ele que fez todo o estudo sobre esse Trypanosoma cruzi. Então, por isso que a doença de Chagas recebeu a homenagem devido a Carlos Chagas. A próxima doença é a malária. Nós temos ela na página 67. Também chamada de maleita, impaludismo ou cesão. A malária é uma doença que atinge milhares de pessoas em regiões tropicais e subtropicais do mundo, conforme vocês podem ver o mapa na página 67, que eu tenho aqui também a imagem reduzida dele. A região mais vermelha que nós temos aqui no topo do mapa, onde nós temos maior índice da malária. No Brasil, as pessoas que vivem na região norte são as mais afetadas, porque ele prefere ficar em regiões tropicais e subtropicais, certo? O causador da malária é um esporozoário do gênero Plasmodium, transmitido somente pelas fêmeas contaminadas do mosquito Anopheles, conhecido popularmente como mosquito prego. Então, não esqueçam que na última aula eu fiz um equívoco, falei mosca e não é mosca, é mosquito prego, certo? Nós temos lá o mosquito aqui na imagem infectado, o mosquito Anopheles. Ele pica a pessoa. Essa malária ela vai lá no fígado, causando um aumento desse fígado, certo? Quando ela pica novamente a pessoa, uma outra pessoa, esse mosquito estiver infectado, ele vai contaminar a pessoa também. Então, vamos dizer assim, na sua casa, se você tem a malária, o mosquito te picar e depois picar outra pessoa, ele vai transmitir a doença. A profilaxia mais eficiente é um controle do mosquito, tá? O mosquito prego e as suas larvas por meio da utilização adequada de inseticidas. Também nós temos a instalação de telas nas portas e janelas, de mosquiteiros ao redor das camas e eliminação da água parada. Agora nós vamos para a leishmaniose, que nós temos lá na página 68. A leishmaniose é uma doença causada por protozoários flagelados do gênero Leishmania, que são transmitidos pela picada também da fêmea infectada do gênero Lutsomia, conhecido popularmente como mosquito palha ou birigui. A leishmaniose ela não vai atingir somente humanos, ela vai atingir animais também. Eles falam que a leishmaniose, tá, ela vai assim causar o quê? Um aumento dos órgãos, igual nós temos ali na página 68, provocando febre, fraqueza, emagrecimento, certo? E nós temos duas formas de manifestação da doença, que é a leishmaniose tegumentar. Tegumentar lembra o quê? Pele, que é também conhecida como úlcera de Bauru, que causa ferida na pele e nas mucosas do sistema respiratório. As feridas na pele ficam igual a essa que eu estou ilustrando para vocês. E nós temos a leishmaniose visceral, conhecida como calazar, que ataca os órgãos internos, provocando febre, fraqueza, emagrecimento, anemia, aumento do baço, do fígado, comprometimento da medula óssea, dá sangramento da boca, do intestino e outros órgãos. A leishmaniose, então, ela não dá somente em humanos, ela dá também em animais. A profilaxia é também a prevenção do quê? Do mosquito causador, tá? A próxima doença que nós temos está na página 69, que é a amebíase. A amebíase também conhecida como disenteria membiana. Essa doença é causada pelo risópode, entamoeba histolítica, que é aquela que é igual à moeba que eu falei para vocês, tá? A contaminação ocorre pela ingestão de água parada ou de alimentos contaminados que contêm os cistos. Então, aqui eu coloquei uma pessoa para vocês, um ciclo, certo? Essa pessoa, ela pode estar contaminada, defecar, certo? Com esse protozoário. Ou ela pode o quê? Se alimentar de alimentos contaminados. Aqui no caso, uma pessoa contaminada, ela defecou, certo? Esses cistos, vamos dizer assim, ela defecou próximo a um rio. Esses cistos foram levados até a água e essa água utilizada para irrigar
as verduras, as plantações. Então, o que aconteceu? Contaminou todas essas plantações, essas hortaliças. Essas hortaliças, ao chegarem na nossa casa, nós precisamos fazer a higienização. Nós temos as formas de prevenção da amebíase, que é a profilaxia, que nós devemos fazer o quê? Lavar bem as mãos, tá? Lavar com frequência, ferver a água a ser bebida, não defecar ao ar livre, lavar bem os alimentos e evitar a contaminação de água dos poços. Muitas pessoas elas têm diarreia após beber uma água contaminada. A amebíase, dependendo da diarreia, ela pode ser bem intensa e levar a pessoa à morte, dependendo do seu sistema imunológico. A próxima doença que nós temos é a giardíase. A giardíase, o protozoário causador dessa doença é o flagelo Giardia lamblia, transmitido por meio de água e de alimentos contaminados. A giardia, ela se aloja no intestino delgado do indivíduo e causa fortes diarreias. Então, nós temos o intestino grosso, o intestino delgado e o intestino grosso, tá? O intestino delgado, ele absorve vitaminas e proteínas. E o intestino grosso, ele absorve água. Então, como esse flagelo ele vai estar ali no intestino delgado do indivíduo, ela vai causar uma falta de nutrientes. Então, quais são os sintomas? Diarreia, gases, dor abdominal, perda de peso, azia e febre e fezes amareladas, tá? A profilaxia da doença, assim também como o contágio, é igualzinho da amebíase, porque os dois vão incluir muito a higiene pessoal. Não só a higiene pessoal, mas também a higiene dos alimentos. Então, nós temos que fazer o quê? Lavar as mãos com frequência, ferver a água a ser bebida, não defecar ao ar livre, lavar bem os alimentos e evitar a contaminação da água dos poços. Agora, nós vamos para a toxoplasmose. Muitas mães não deixam os filhos terem gato, né? Brincar na areia devido ao quê? A toxoplasmose, que é uma doença causada pelo esporozoário Toxoplasma gondii, transmitida pela ingestão de cisto do protozoários, que podem estar presentes em carne cruas ou mal cozidas, em verduras, legumes e frutas mal lavadas. O risco maior de contágio é pelo solo, pela água contaminada, com as fezes felinas. Então, eu mostrei aqui na imagem para vocês o ciclo de vida da Toxoplasma gondii. Olha lá, então nós temos as fezes do gato, né? Do rato, da galinha, do porco. Essas fezes, elas estão contaminadas, elas podem, vamos dizer assim, esses animais podem estar próximos às plantações de vegetais, então as fezes podem contaminar, né? E também as pessoas, ao comerem esses alimentos, podem se contaminar, podem causar problemas lá no coração, no fígado, certo? Podem também, a toxoplasmose pode ser transmitida pela transfusão de sangue. Acontece também que a toxoplasmose ela pode passar de mãe para filho. Uma das medidas de profilaxia é evitar o consumo de carnes cruas ou mal cozidas, usar luvas para mexer na terra. Grávidas no pré-natal devem fazer exames para a detecção da toxoplasmose, porque ela pode dar um cisto no cérebro, ela pode causar problemas de visão. Nós temos que lavar bem as frutas com água corrente, os vegetais, evitar contato com os gatos, principalmente mulheres grávidas, que muitos gatos eles transmitem doenças, e lavar as mãos antes de se alimentar. A próxima doença que nós temos é a tricomoníase. A tricomoníase ela é uma doença sexualmente transmissível, tá? Causada por um protozoário que recebe o nome de tricomonas vaginalis. E a sua forma de contágio acontece por meio da relação sexual, sem o uso de preservativo. O único preservativo que vai evitar a contaminação da tricomoníase é a camisinha, tá? Então, por isso ela é considerada uma doença sexualmente transmissível, ST.
Nas mulheres, os sintomas são inflamação na uretra e na vagina. Já os homens não apresentam sintomas aparentes, mesmo com a presença do protozoário, podendo ter até corrimento. A prevenção mais eficaz da doença é o uso de preservativos durante a relação sexual e o cuidado, certo? Então, hoje nós encerramos a nossa aula. Nós estudamos, então, sobre os protozoários, as doenças causadas pelos protozoários, tá? O reino protoquitista, vocês viram que inclui as algas uni e pluricelulares. As unis são pequenas, nós não conseguimos ver a olho nu, são responsáveis pela maré vermelha, pela eutrofização. As pluricelulares são aquelas que formam grandes florestas dentro dos mares. Nós temos os protozoários que eles são risópodes, que é igual a ameba, tá? Eles lançam invaginações. Flagelados, que eles têm o flagelo, que ajudam eles a se locomoverem. Ciliados, que contêm cílios. E os esporozoários, que ficam na forma de esporos, tá? E daí nós temos também a questão das doenças causadas pelos protozoários. Na página 87 do livro de vocês, nós temos a síntese sobre as doenças causadas pelos protozoários e sobre o reino protoquitista. Então, risópodes, né? Quem são os causadores da doença? Ameba, que é a amebíase. Os flagelados, nós temos a giardízia, leishmaniose, doença de Chagas. Os ciliados, o paramécio. E os porozoários, a malária e a toxoplasmose. Então, a toxoplasmose ele fica na forma de esporos durante muito tempo no ambiente. Então, é comum, a terra está contaminada, a areia e os alimentos. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nós nos encontramos na próxima aula de ciências. Fiquem com Deus e façam todas as atividades e qualquer dúvida nós nos encontramos no plantão. Até a próxima aula. September we met.